chamo Rafael Nogueira. Tenho 29 anos e sou natural de São Paulo. Mas há quase um ano vim morar em Pedra Alta, uma cidadezinha perdida entre os morros do interior de Minas, quase na divisa com a Bahia. Vim por causa do trabalho, um projeto ambiental com reflorestamento de áreas devastadas, e acabei ficando. Talvez por cansaço da correria da capital, ou talvez por algo que ainda nem sei explicar. Só sei que Pedra Alta me prendeu de um jeito estranho. A cidade é pequena, com não mais que 3.000 habitantes, e parece ter parado no tempo. Ruas de terra batida, casas com telhados de barro e o sino da igreja que toca toda manhã às 6 em ponto. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, ou acha que conhece. Foi numa dessas manhãs, tomando café no único boteco da praça principal, que vi Lívia pela primeira vez. Ela entrou com passos firmes, botas sujas de barro e um olhar que parecia pesar mais do que os ombros podiam aguentar. Tinha algo de selvagem nela, o tipo de mulher que não abaixa a cabeça nem quando todos estão olhando. Pele morena, cabelos pretos amarrados num coque improvisado, olhos verdes, coisa rara por aqui, e um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Nos esbarramos de novo 2 dias depois, na vendinha do seu Osório, depois na trilha do Rio Fervedor, e depois mais uma vez, sem querer, no baile da comunidade. Foi ali que ela puxou o assunto. "Você é o moço novo, né?" disse, tomando um gole de cachaça. Conversamos a noite inteira. Ela era direta, sem rodeios, e parecia conhecer cada canto escondido da mata como se fosse parte dela. Me disse que cresceu ali, mas morava mais afastada da cidade, sozinha, na antiga casa dos avós. E o mais curioso, ninguém parecia saber muito dela. Com o tempo, a gente começou a se ver mais, às escondidas no início, depois com mais frequência. Tinha uma coisa entre a gente que eu não conseguia explicar, mas também havia algo estranho. Certa vez, reparei arranhões no braço dela. Disse que foi um espinheiro. Noutra, apareceu com a camisa rasgada. Disse que tinha brigado com um cachorro bravo na estrada. Às vezes, desaparecia por dias sem dar notícia, e sempre perto das luas cheias. E quando voltava, vinha diferente, pálida, cansada e com aquele mesmo olhar pesado. Eu tentei não pensar besteira. Cidade pequena tem dessas histórias, lobisomem, bruxa, espírito do mato, mas a mente da gente prega peça quando começa a juntar coisa demais. Até que veio a noite do dia 13, lua cheia, e foi quando tudo mudou. A noite do dia 13 chegou adafada, como se o ar tivesse parado de circular. Os bichos do mato, que sempre faziam uma sinfonia durante a noite, estavam calados. Nem cigarra, nem coruja, nem o coachá dos sapos. Pedra Alta parecia em suspenso. Lívia tinha me pedido para não ir até a casa dela naquela noite. Disse que não estava se sentindo bem, mas alguma coisa me inquietava. Aquela sensação ruim, sabe? Como se algo tivesse prestes a acontecer. Peguei a moto e subi o caminho de terra até o velho casarão onde ela morava, no alto de uma encosta coberta de mata. A estrada estava escura, mesmo com a lua cheia. As nuvens grossas escondiam a luz e davam à floresta um tom azulado e doentio. Quando estacionei a moto e comecei a subir a trilha a pé, notei pegadas fundas no barro. Eram grandes demais para ser de gente, mas pequenas demais para um boi. E o mais estranho, estavam espaçadas, como se quem as tivesse feito andasse de forma irregular ou saltasse. Continuei, desconfiado. Quando cheguei perto da casa, vi que a porta estava escancarada. Não tinha luz acesa. Tudo quieto, exceto pelo som abafado de folhas se mexendo ao longe. Entrei chamando. "Lívia, tá aí?" Silêncio. A sala estava bagunçada, uma cadeira tombada, o tapete revirado e marcas no assoalho.
Garras? Não quis acreditar. Subi as escadas lentamente, cada tábua rangendo como um aviso. O quarto dela estava vazio, mas a janela aberta dava para o mato e do lado de fora vi algo me gelar até os ossos. Um tronco de árvore, com marcas profundas, como se algo tivesse arranhado com fúria. 3 marcas paralelas, longas, afiadas, frescas. O instinto me dizia para voltar, mas a razão queria respostas. Foi aí que ouvi o som. Um rosnado baixo, profundo, que parecia vir do fundo da terra. Me agachei tentando ver de onde vinha. Quando olhei para a clareira perto da casa, vi uma figura entre as árvores. Alta, encurvada, coberta por uma pelagem escura. Olhos amarelos brilhando na escuridão. Um focinho comprido e dentes que reluziam como faca afiada. Mas o que mais me marcou foram os olhos. Eu conhecia aqueles olhos. Mesmo no meio do horror, do medo, da dúvida, eram os olhos de Lívia. Fiquei parado, sem ar. O bicho me viu, mas não atacou. Ficou ali por alguns segundos eternos, me encarando como se me reconhecesse, ou me testasse. Depois virou-se e sumiu entre os arbustos, desaparecendo na mata como um vulto. Desci a trilha correndo, quase tropeçando em cada pedra. A moto parecia longe demais. O som dos galhos se quebrando atrás de mim fazia meu coração querer sair pela boca. Mas nada me seguiu. Só o eco da floresta e o cheiro metálico no ar. Naquela noite, não dormi, nem nas noites seguintes. Comecei a pesquisar, conversar com os mais velhos da cidade e as histórias começaram a surgir. Histórias antigas, de um bicho que andava sobre 2 patas, que caçava nas noites de lua, que deixava marcas nas árvores e sumia sem deixar rastro. E uma delas falava de uma mulher, uma moça solitária que vivia no mato e que carregava uma maldição. Depois daquela noite, passei a andar diferente por Pedra Alta. O povo percebeu. Começaram a cochichar quando eu passava, como se eu tivesse mexido em algo que devia ter ficado enterrado. E talvez tivesse mesmo. Procurei o seu Venâncio, um velho que vivia no alto do morro, num casebre coberto de cipó. Dizem que ele sabia mais das coisas do que qualquer um na cidade. Benzia, tirava o olho gordo e dizia ter visto de tudo. Cheguei lá com a desculpa de levar lenha, mas fui direto ao ponto. Seu Venâncio, o senhor acredita em lobisomem? Ele não respondeu de imediato. Acendeu um cigarro de palha, olhou para o chão e cuspiu para o lado. Acreditar? Meu filho, quem vive nesse mato aqui não tem o luxo de não acreditar. E então ele contou. Contou de uma linhagem antiga, de famílias marcadas por uma maldição que vinha desde os tempos dos escravos fugidos, quando um homem enlouquecido teria feito um pacto nas matas escuras para escapar da morte. Mas o preço foi alto. Ele se tornou uma criatura que carregava o sangue e a fúria do bicho. Dizia-se que, de 7 em 7 gerações, uma mulher podia herdar a maldição, mas de forma mais instável, mais selvagem. Já teve uma há uns 30 anos. Se matou no Poço Velho da Serra do Veludo. Mas antes disso, matou 2 bezerros e um homem. E se alguém for assim, ainda tem salvação? Ele me encarou sério. Tem coisa que é castigo e tem coisa que é escolha. O bicho acorda quando a raiva é maior que a alma, quando o instinto vence o coração. Se ela for forte, talvez tenha volta. Voltei para casa zonzo. Tudo começava a fazer sentido. A raiva que ela carregava nos olhos, o cansaço, as sumidas, as marcas. Aquele bicho na mata, com os olhos dela. Nos dias seguintes, Lívia sumiu. Nenhuma notícia. Nem sinal na estrada, nem pegadas no barro. Era como se tivesse evaporado. O povo dizia que ela foi embora, mas eu sentia que ela estava por perto, observando, talvez lutando contra aquilo dentro dela. Então veio a feira da cidade. Todo mês a praça se enche de barracas, música e gente de todo canto.
E foi lá que eu a vi de novo. Estava de chapéu, óculos escuros e com uma manta nos ombros, mesmo com o calor. Sozinha, olhando para uma barraca de mel. Quando nossos olhos se cruzaram, o tempo pareceu parar. Ela deu um passo para trás, como se tivesse medo de mim. Me aproximei devagar. Lívia, onde você estava? Ela hesitou, a voz saiu baixa. Fugindo de mim mesma. Aquilo era você? Ela assentiu, os olhos marejados. Eu tentei te avisar, mas você insistiu. Agora já sabe. E saber disso tem um preço. Eu não tenho medo de você. Ela balançou a cabeça. Devia ter. E virou-se, desaparecendo por entre as barracas. Naquela noite, comecei a entender que não era só uma história. Era uma guerra silenciosa dentro de alguém que eu amava. Mas o pior ainda estava por vir. Depois da feira, Lívia sumiu de vez. Nenhuma mensagem, nenhum sinal na estrada. E o mato parecia mais quieto do que o normal. O que, por aqui, é sempre sinal de que alguma coisa não está certa. A cidade entrou numa espécie de tensão muda. Gado começou a desaparecer nas fazendas ao redor. Primeiro 1 por semana, depois 2, 3 de uma vez. E não era roubo. As cercas estavam intactas, os portões fechados. Mas no chão, o mesmo de sempre. Marcas fundas, garras largas, pegadas que vinham e sumiam sem explicação. O povo cochichava. Lobisomem. O nome corria de boca em boca, sempre baixinho, como quem tem medo de despertar o bicho só de falar. E eu só pensava nela. Resolvi subir até a velha casa de Lívia mais uma vez. Levei uma lanterna, um facão e um gravador. Queria registrar tudo, entender, até se fosse para alertar alguém depois. No caminho, notei o barro mais remexido que de costume. Algo, ou alguém, andava usando aquela trilha à noite. A casa parecia abandonada. Mas na varanda, uma coisa me chamou a atenção. Havia uma corrente arrebentada presa a um dos pilares. E no chão, tufos de pelo escuro. Entrei. Dessa vez não chamei. Tudo estava revirado. A sala cheirava a ferrugem e terra molhada. No quarto, o colchão rasgado, a janela estourada. Mas na cômoda, encontrei algo que me arrepiou. Um caderno velho, com folhas amareladas e a letra dela. Folheei as primeiras páginas tremendo. Dia 1. Senti a dor subir pela espinha. Não lembro quanto tempo fiquei fora. Acordei nua, no mato, coberta de sangue que não era meu. Dia 4. A corrente aguentou, mas quase arranquei a varanda. Tenho medo de machucar alguém. Me isolo quando posso, mas às vezes sinto que é inútil. Dia 9. Vi Rafael na trilha. Quis chamar, mas o cheiro dele, quase perdi o controle. Cada página era uma luta, um grito silencioso de alguém tentando manter a humanidade enquanto o bicho dentro empurrava para fora. Foi quando ouvi passos pesados no andar de baixo, ou melhor, garras arranhando madeira. Apaguei a lanterna, o som veio mais perto, um grosnado fraco, gutural, de quem sente o cheiro do medo. Eu estava com o gravador na mão. Liguei, guardei o caderno e me escondi atrás da porta, o facão apontado para frente. A porta se abriu devagar. A luz da lua iluminou a silhueta. Não era completamente animal, nem completamente humana. O rosto tinha feições distorcidas, mas os olhos ainda eram dela. E pela primeira vez o bicho recuou. Me viu, reconheceu. Lívia, sussurrei, sem saber se falava com a mulher ou a criatura. Ela se curvou como se lutasse contra a própria forma. Um grunhido escapou e vi os músculos tremendo como se houvesse uma guerra dentro da carne. Ela levantou o rosto e, com voz rouca,
quase um sopro, murmurou: "Me mata antes que eu te mate." Mas eu não consegui. Só abaixei o facão. E então, com um último olhar de dor, a criatura virou e pulou pela janela, sumindo de novo na escuridão. Naquela noite, comecei a entender que não estava lidando só com uma maldição antiga. Eu estava lidando com alguém que ainda lutava por sua alma, mesmo quando o corpo já era do monstro. E eu precisava tomar uma decisão. Ou ela vencer a fera, ou eu teria que impedir que ela matasse de novo. Agosto chegou com a lua cheia mais clara que já vi. Um clarão prateado cortando as copas das árvores e banhando tudo com aquela luz estranha, silenciosa e antiga. Os cachorros da cidade passaram o dia agitados, as galinhas não botaram, os cavalos suavam no estábulo. Até o ar parecia mais espesso, como se o mato estivesse segurando o fôlego. Eu sabia que era a última chance. Peguei o facão, o caderno de Lívia e um punhado de balas de prata que um velho ferreiro da cidade, um tal de Zeca Montorta, tinha feito por encomenda, dizendo que é só lenda, mas vai que é verdade, né? Levei também uma armadilha de ferro, daquelas para pegar onça, e subi de novo a trilha que levava à clareira do rio. Ali era o lugar. Ela mencionava várias vezes no diário: "Sempre volto para cá", como se o mato me chamasse de volta para onde começou. Esperei horas. A lua subiu firme e então vieram os gritos. Não eram humanos nem de bicho. Era algo entre o lamento e o rugido, um som que atravessava o osso. E depois os passos. Ela surgiu das árvores como um pesadelo em carne e osso, os pelos eriçados, o focinho coberto de baba, os olhos brilhando como brasas. Mas hesitava, mesmo transformada, ainda lutava. Ergui o facão e então a gritei: "Lívia, tá me ouvindo? Tá aí dentro?" A criatura rosnou, os músculos tremiam, as garras fincaram no chão, mas ela não atacou. Se manteve imóvel, como se esperasse minha decisão. Peguei o caderno e joguei para ela. "Tá tudo aqui. Eu sei que você ainda tá aí. Eu não vim te matar. Eu vim te dar uma escolha." Por um instante, só silêncio. Então a criatura ergueu o rosto para a lua e soltou um uivo longo que ecoou pelas serras. Era como dor acumulada, raiva, cansaço, mas também rendição. E então ela caiu de joelhos. O corpo começou a tremer. Os ossos estalaram. A transformação, dessa vez, parecia contida, controlada. Demorou longos minutos, mas quando a pele se recompôs e os pelos sumiram, Lívia estava ali, nua, coberta de lama e suor, chorando como se tivesse acabado de voltar do inferno. Corri até ela, a cobri com minha camisa e a segurei nos braços. "Você venceu?" Ela respirou fundo. "Por enquanto." Naquela madrugada, deixamos Pedra Alta, sem avisar, sem despedidas. Fugimos não da cidade, mas da sombra que ela jogava sobre nós. Passamos meses cruzando estados, procurando ajuda, informações, pessoas que estudavam o sobrenatural. Descobrimos mais do que queríamos. Que a maldição existe, que é antiga e que não some, mas pode ser controlada. Com força, com ritual, com amor, talvez. Hoje, vivemos nas matas do Paraná, isolados, mas juntos. Em toda lua cheia, eu acorrento a mulher que amo, não por medo dela, mas para protegê-la dela mesma. E, por incrível que pareça, ela confia em mim o suficiente para aceitar isso. Ainda ouço seus uivos nas madrugadas, mas já não são gritos de dor. São ecos de alguém que aprendeu a ser fera, sem perder o coração humano.